Então, antes da gente começar a colocar de fato mão na massa, eu vou explicar para você como que acontece esse fluxo de tráfego e como que as pessoas vão chegar nesses canais. E só relembrando então aqui a trajetória do Pedro, que ele entra numa zona de engajamento, vira estudante e depois faz uma compra racional. E como que isso acontece? No esquema de tráfego completo, você terá, por exemplo, as suas fontes primárias de tráfego, que normalmente são redes sociais, enviando tráfego para o seu blog, que por fim faz uma oferta irresistível do seu trabalho. Legal? Então, primariamente a gente tem essas redes sociais, que são redes que vão basicamente receber uma quantidade massiva de tráfego, porque eles investem muito pesado nisso e são redes que têm bastante relevância até no próprio Google Search, né, a ferramenta de busca do Google. Então, são ali um aglutinado de pessoas. É quase como se você fosse por uma feira de exposição montar seu stand. Então, a partir daquele momento, a gente tem um fluxo constante de pessoas. Esse tráfego, essa constância de pessoas é o oxigênio do seu negócio, aí, da sua movimentação de possíveis clientes. Então, como eu comentei, você tem um blog e esse blog está recebendo diversas visitas. Dentro desse blog, o que você vai fazer? Você vai induzir essas pessoas a acessarem uma oferta irresistível. E qual é o problema de você tentar, por exemplo, utilizar redes sociais e mandar essas redes sociais diretamente para essa oferta irresistível? Existe algum problema? Não muito. Só que se o seu conteúdo ele não for bom suficiente, o que vai acontecer? Você vai afastar essa pessoa, porque você vai tentar fazer uma venda direta. E a venda em si, ela não mora nessa parte de redes sociais. Você até pode fazer. Só que o que acontece? Acontece que essas pessoas vão se afastar. Então, por exemplo, imagine que você coloque um post no Facebook, eu faço um vídeo no YouTube, só falando assim: oi, eu sou um programador, sou, sei lá, programador XPTO, e eu estou aqui para fornecer o meu serviço de programador por um valor de apenas X. Então, clica aqui nesse link que está aparecendo abaixo para que você possa comprar, entrar em contato comigo para ter os meus serviços de consultoria. Não funciona assim, legal? Se você fez os módulos anteriores, como eu sei que você estudou, você lembra de um funil, que esse funil ele vai preparando a pessoa e vai fazendo com que essa pessoa, por exemplo, essa pessoa fictícia que a gente vem usando ao longo desse treinamento, por exemplo, o Pedro, faça e ganhe, faça com que você ganhe autoridade na cabeça dele e, consequentemente, você cria essa porta, essa possibilidade de você, no momento certo, que vai ser o momento do Pedro, no momento certo ele vai procurar isso, ele entra em contato com essa oferta irresistível, que, como você sabe, vai fazer todo esse processo com o seu esquema de engajamento, essa zona de engajamento. Então, redes sociais. Pode ser qualquer uma rede que você escolher, não precisa ser todas, como eu falei. O blog, você vai focar em artigos bem completos, para que essa pessoa possa ter, vamos supor assim, uma pequena demonstração daquele conteúdo e você pode mandar aquele conteúdo para um artigo bem mais completo, explorando melhor aquele assunto. Então, por exemplo, você pode montar um pequeno post no Facebook, soltando algum tipo de prévia ou sumário daquele assunto, e no final desse post você vai falar assim, ó, se você quiser continuar lendo mais, você acessa aqui que você vai entrar no meu artigo. E você vai explorar melhor aquele assunto no seu artigo e no final do seu artigo você vai dizer o quê? Olha, se você achou isso interessante, você pode, por exemplo, contratar o meu serviço para que eu possa fazer isso para você. Vou dar um exemplo mais plausível. Vamos supor que você está explorando ali a capacidade de estar utilizando um determinado tipo de sistema ou um determinado tipo de situação no negócio dele. Por exemplo, eu estava conversando com um aluno que ele está explorando a capacidade de utilizar uma plataforma Unity de games para poder fazer simulação de fluido. Então, essa simulação de fluido ela pode ser inclusive simulações, animações do próprio negócio dele. Então, você utiliza uma plataforma de game para poder fazer isso. Então, lá, por exemplo, no seu post, o que você vai falar? Olha, você já pensou em utilizar uma plataforma totalmente interativa, por exemplo, para poder desempenhar o melhor papel na venda de imóveis?
Olha só que interessante. Então vamos imaginar que você está atuando no mercado imobiliário de luxo. Então você vai criar, através de uma plataforma de game, uma maquete virtual. Então você solta essa ideia e fala assim, ó, se você quiser saber mais, clica aqui. Você vai para um artigo, um texto de um blog que vai explorar os benefícios, a possibilidade. A pessoa pode clicar e ver um pequeno vídeo ali que está incluído dentro desse texto para que ela possa vislumbrar e falar assim, olha, se você achou isso interessante, se você quiser entrar em contato comigo, a gente pode entrar. Que daí você vai fazer a sua oferta irresistível, tá bom? Então, no caso, você pode mandar para uma landing page, que essa landing page são páginas únicas com um único motivo muito específico. Vender diretamente. Se o seu produto ele tiver um preço relativamente barato, você não precisa investir tanto tempo nessa parte da venda. O que é barato? Coisas abaixo de R$ 1.000 são consideradas baratas na internet, que se você tiver uma autoridade suficiente, você já vem e faz uma venda automatizada. Se for uma coisa um pouco mais cara, 3, 4, 5 mil, por exemplo, já é interessante você marcar um horário com essa pessoa e fazer uma reunião, nem que seja via Skype, tá bom? Então, uma coisa só que vale lembrar, que muita gente acaba esquecendo, é que uma rede social, aquela sua página no seu Facebook, o seu canal no YouTube, ele não é seu. Você está sendo usuário daquela ferramenta, assim como outras pessoas estão sendo também. Então, uma coisa que é importante você sempre lembrar é de não construir uma mansão num terreno alugado, porque o dono daquele terreno, de repente, ele pode pedir aquele terreno sem basicamente te reembolsar nada por todo aquele investimento que você fez. Então você vai utilizar sim essas redes sociais, só que é muito importante você ter pelo menos uma landing page com o seu nome.com.br e pelo menos capturando o e-mail dessas pessoas para que você possa manter também contato com essas pessoas via e-mail, porque o e-mail ali é um ativo que não depende de plataforma nenhuma. Todo mundo tem e-mail e você pode entrar em contato com essas pessoas sempre que você quiser, tá bom? E qual que é o esquema, por exemplo, que eu uso? Eu uso um esquema de tráfego muito simples, muito simplificado, e talvez você esteja até se assustando com isso agora, mas como eu faço? Eu utilizo muito a plataforma do YouTube para poder fazer minha construção de autoridade e a plataforma do Facebook para poder fazer vendas de anúncio. O Facebook permite você fazer venda de anúncio, aparecer para pessoas, mesmo que ela não seja o seu amigo ou então que ela não seja o seu cliente. Você tem uma plataforma de segmentação, como por exemplo, eu quero que esse post pareça para pessoas de tal a tal idade, que tem interesse nisso, né? Você consegue moldar aquele post para quem vai aparecer e aquele post aparece por um valor a qual você vai pagar. Por exemplo, o Facebook hoje, ele está nesse momento ele está cobrando uma média de 20 centavos por clique, você pode pagar por clique, e uma média, então, que daria em torno de mais ou menos R$ 1 para cada e-mail capturado. Então você faz as contas aí, por quê? Porque nem todo mundo clica, escreve o e-mail, então dá mais ou menos essas contas, então você sabe que você precisa de X pessoas para poder fazer uma venda. A taxa média a taxa padrão aí, vamos dizer, de pessoas que se clicam, cadastram e compram o seu produto é de 1%. Então a cada 100 pessoas, uma pessoa vai comprar. Se tiver abaixo disso, significa que você não está fazendo uma oferta realmente irresistível ou o seu público está errado. Então fica mais ou menos com essa métrica até para você começar a calcular isso melhor em termos de tempo que você vai investir no YouTube ou numa outra mídia e até também em termos de Facebook Ads. Então o seu produto tem que ser no mínimo de R$ 200, porque senão não vale a pena, porque senão você vai gastar lá uma média de R$ 100 e você vai acabar empatando, trocando figurinha, e isso aí não é interessante, você precisa ter o seu lucro. Então o seu produto a qual você vai anunciar, se você, por exemplo, vai vender, sei lá, uma planilha automatizada de Excel, ela tem que custar pelo menos R$ 200. Se não, claro que se você for oferecer essa oportunidade via Facebook Ads, que é pagando por cliques. Tá bom? Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, um exemplo bem prático, como eu comentei o meu exemplo. Antes de começar aqui,
Por que que eu utilizo e mando direto minha oferta irresistível? Porque minha oferta irresistível, ela vem junto com um webinário, que é um treinamento online, a qual você passou pelo treinamento online. E nesse treinamento online, é óbvio que eu não chego lá e já coloco o meu preço. Oi, tudo bem? Aqui é o professor Felipe, e se você chegou aqui, eu estou te oferecendo um curso que vai custar X reais. Não, eu passo por todo um processo que é um webinário de 2 horas, muito completo, em que eu faço e exploro as 4 etapas de uma oferta irresistível. Você lembra qual é? Promessa, história, conteúdo e a oferta. Então, se você pegar e assistir um webinário de novo, você vai ficar muito claro por todas essas etapas que eu passo. Então, meu tráfego é muito simplificado. Eu mando direto para lá e lá dentro desse webinário eu filtro. Todo mundo que entra no webinário compra? Não. Só que como eu tenho um processo bastante simples, eu deixo a pessoa concentrada naquele processo de venda. Claro que você pode fazer um processo de venda mais fragmentado. Por exemplo, você cria um post, a pessoa se interessa, faz um cadastro, daí lá no e-mail você faz um relacionamento com essa pessoa, ou então você manda para um WhatsApp, fica lá conversando com ela. É um processo de venda que a gente fala mais fragmentado. Eu escolhi um processo de venda mais denso, que eu mando direto para um webinário, e ali dentro eu separo as pessoas, quer dizer, as pessoas se separam de mim nesse processo de venda. Eu gosto mais porque fica um processo mais automatizado e eu gosto muito desse processo mais simples. Mas cada um usa o que funciona para você. Só que também o produto que eu vendo é um produto diferente que você vai vender. Eu vendo treinamentos online. Né? Eu vendo essa capacidade de transformar pessoas via treinamento online. Você vai vender essa capacidade das pessoas transformarem via o seu serviço de programação, que por si só é uma venda mais complexa. Ninguém assume um projeto, ninguém assume alguma coisa com um post de Facebook. Talvez você tenha que trabalhar um pouco mais isso, conversar com a pessoa. Então, só porque eu sou, de repente, uma autoridade na sua cabeça, significa que eu estou falando uma coisa que pode funcionar para você. Eu estou mostrando aqui o que funciona para mim como caso de exemplo. Tá bom? Então, mas lembrando, é porque o meu treinamento perto do seu serviço é um valor bem mais barato. Só que quando eu automatizo isso, eu ganho um pouco mais na escala. Talvez você não vá ganhar tanto. Então, por isso que talvez seja interessante você começar, ao prestar serviço, começar a pensar em vender alguma coisa mais automatizada. Como eu venho falando, uma planilha de Excel, um sistema a qual a pessoa faz a sua própria assinatura, faz todo o pagamento por lá. Mas se você também lembrar, a última fórmula dentro desse treinamento é a fórmula de ser empreendedor. Só que se você não sabe nem fazer um software ainda, é muito difícil você já pular para essa etapa. Então por isso que talvez seja importante você passar por todas as fórmulas e depois na hora que você estiver lá na terceira, quarta, já migra para a fórmula que você tem certeza. Bacana? Então vou mostrar aqui então para você como é que funciona. Então eu tenho o meu canal no YouTube. Esse canal, como o YouTube é a segunda maior fonte de pesquisa, só perdendo para o próprio Google, que é dona do YouTube, é interessante porque, no caso, a Google ela tem, obviamente, algoritmos automatizados que vão funcionar muito melhor do que para qualquer outra rede. Né? Foi por isso que eu fui pro YouTube. E até porque o YouTube em si, ele não recicla, ele não, o conteúdo dele não é tão perecível, ele recicla mais o conteúdo, de modo que o Facebook não, é uma timeline que lá o seu post passa rapidinho para baixo e já vem outra, porque o Facebook ele quer manter as pessoas lá ocupadas na timeline. É isso que ele quer trazer muita novidade. E se ele ficar reciclando muito o seu conteúdo, vai fazer com que o seu conteúdo acabe sendo chato para as pessoas e as pessoas abandonem o Facebook. Começa a andar na rua, não sei se é o seu caso, eu já passei por isso, mas obviamente não tenho mais o Facebook instalado no meu telefone. Mas se você tiver, você vai começar a perceber os seus hábitos, ou até de pessoas na rua, ou parente próximo. Você vai perceber que se eles estão com algum tempinho, eles sacam lá o telefone e ficam olhando lá o Facebook. O Facebook que é isso, porque ele vive de plataforma de venda de anúncio. E quanto mais pessoas, mais a chance dele faturar. Então, o que acontece no meu caso? A pessoa pode entrar no meu canal, ela pode achar o meu vídeo através do Google, como busca do Google está integrada com o YouTube. Ele também faz, e também tem vídeos sugeridos. Da mesma forma que o meu canal sugere vídeos de outros canais, o contrário também é verdadeiro. Então, outros canais grandes
da área de TI acabam sugerindo o meu vídeo, porque isso é uma opção implícita da Google, quer dizer, do YouTube, desculpa, que é da Google. Então o que acontece? Quando uma pessoa acessa o seu vídeo, e se for um vídeo que tem conteúdo correlacionado com aquilo, ela pode sugerir outro canal também. Então a grande maioria dos meus acessos vem desses canais aí, vídeos sugeridos hoje. Né, nesse momento que eu estou gravando esse treinamento, então tem um vídeo lá falando, por exemplo, nesse que você está vendo aqui, como trabalhar com TI sem muito conhecimento. O que eu tenho lá? Eu tenho, então, obviamente, o vídeo sugerido. Legal? E como é que funciona, então, quando a pessoa começou a assistir o meu vídeo? No meu vídeo, eu ofereço um conteúdo. Então, lembra das 4 variáveis de uma oferta irresistível? Primeira promessa. Então, no meu caso, o título desse desse vídeo é a promessa, como que a pessoa vai conseguir um emprego na área de TI sem muito conhecimento. Eu abro o vídeo com uma historinha ou com um caso que já aconteceu comigo. Terceiro, eu dou conteúdo e por último eu faço a oferta. É óbvio que dentro desse vídeo eu não vou fazer uma oferta de venda logo, mas qual que é a questão? Mais pro final do vídeo, se a pessoa ficou até ali, e muita gente, hoje meus vídeos têm até uma taxa alta de pessoas que acompanham o meu vídeo até o final, a taxa de pessoas que ficaram até o final do meu vídeo é de 50%. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, nesse momento do treinamento, ele tem menos de 3 horas. Eu já tive, então, 400 visualizações. Então, 200 pessoas viram essa mensagem aí, indicando elas acessarem o site chamado carreiradeprogramador.com.br, que vende esse treinamento. Quer dizer, vende não. Vai enviar para aquele treinamento online que ele é um webinário de 2 horas que no final eu faço a oferta. Mas poxa, Felipe, talvez esteja perguntando, isso não é muito longo? Não vai fazer com que muita gente acabe desistindo? Sim, só que aqueles que ficarem, eu tenho certeza que a chance de compra é alta. Então a conversão compensa. Diferente de quando você acaba fazendo, por exemplo, um outdoor para vender carro de luxo num bairro ou então numa via que não tem um poder aquisitivo. É isso que você vai estar tentando fazer. Você vai estar tentando passar uma mensagem para uma audiência que não está interessado naquilo. Você vai estar tentando vender, talvez, comida não saudável, sei lá, fast food, refrigerante, para uma audiência que está querendo comer comida saudável. Tá bom? Então, essa estratégia que eu uso. E por fim, quando a pessoa acessa esse site ou clica no link, ela vai entrar então aqui numa landing page que é fundo branco com texto preto. Tem um botão ali, ó, acesse agora. De novo, novamente, as quatro variáveis de uma oferta irresistível. Promessa, minha promessa está ali em cima. Como conseguir um emprego de programador, blá blá blá. E, obviamente, já tem ali o acesso, tá bom? E também, como eu comentei, para acelerar esse processo, eu também utilizo o Facebook Ads e o Google AdWords. De início, eu não recomendo você estar utilizando isso, porque são ferramentas mais complexas, mais profissionais. Só que a partir do momento que você tá começando com uma renda, algum resultado, mínimo que seja, pega parte desse resultado e reinveste, acelerando esse processo. Porque o Google e o Facebook têm uma rede gigante. Todo mundo consulta o Google e todo mundo está no Facebook, então é muito barato esses centavos por clique perto do seu trabalho ou perto do resultado que você traria. Lembra que isso é investimento. Quanto mais pessoas acessando o seu serviço, mais a chance de você fechar negócio, tá bom? Então, vamos começar de vez a desenvolver cada elemento desse tráfego. Então agora eu vou entrar em cada elemento, vou falar um pouco sobre o Facebook, LinkedIn, blogs, enfim, essas fontes de tráfego mais comum. Vou falar a vantagem e desvantagem de cada um e como otimizá-la frente a o seu desafio, que é vender os seus serviços e se mostrar como uma autoridade para o seu mercado. Lembrando, primeiro você definiu o seu mercado, no módulo mercados, você definiu a sua estratégia ou vendas, e agora no fundamento de mídia, você vai utilizar essa mídia com estratégia para chegar até o seu resultado. Então, se o seu resultado é ser freelance, possivelmente para essas pessoas que querem contratar serviço freelance.
e nos outros casos também se aplica, legal? Então vamos colocar a mão na massa, vamos colocar as coisas em prática para que as coisas possam agora começar a se encaixar depois de um longo período de parte teórica, legal? Então vamos lá, muito obrigado por assistir e até a próxima aula. Um abraço.